Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida de André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Denise, Regina, boa noite a vocês. Muito bom contar com a presença de vocês e vamos aqui também entrar pelo nosso perfil particular para que a gente possa acompanhar a nossa live e fazer o acompanhamento, né? Deixa eu ver aqui. Estamos aqui entrando também pelo nosso perfil particular. Vamos ver se o áudio tá bom. Tá. Tudo certo, tudo certo. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, não foram todos que tiveram a oportunidade de estar conosco agora há pouco. Eu e Flavinha fizemos uma live contando a nossa viagem a Ituiutaba, Minas Gerais, finalizando aquele projeto finalizando o projeto de Jerônimo Mendonça nos seus 85 anos de nascimento e 35 do seu desencarne. Dani Viana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, quem teve a oportunidade, boa noite, Silvia, de participar da nossa live, né? Como a Silvia, como o Ari, né? Assistiram, e aqueles que não puderam assistir, está lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloysio. Vou disponibilizar de novo, para quem perdeu a live, está aqui o link, dá para vocês assistirem, verem um pouco da grandiosidade que é esse trabalho criado por Jerônimo Mendonça. Foi muito bom contar com a presença de quem pôde estar conosco e quem não pôde, a live está salva lá, dá para vocês acompanharem. E aqui nós vamos para o capítulo 39. Capítulo 39, Sinal de Perigo. Sinal de Perigo na... Luciane, boa noite. Luciane foi a feliz ganhadora do livro. Feliz ganhadora do livro. Sônia, boa noite. Eu tenho um recado para você, Sônia. Luciane, a Flavinha vai entrar em contato com você pelo Instagram mesmo. Depois, se você quiser segui-la, @amiga.espírita, e aí vocês se falam diretamente lá pelo direct do Instagram, fica até mais fácil para vocês comunicarem, tá bom? Parabéns, Luciane, tá vendo? O livro chegou para você e foi muito bom a Flavinha ter feito o sorteio e foi legal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sônia, eu vou dar um recado para você que eu vi agora há pouco, meu filho acabou de me mostrar. Falou, boa noite, Leninha. Pai, você tá vendo o que a Piracanjuba está fazendo? Eu falei, o que está fazendo, né? Ivânia, boa noite, querida. Ele me mostrou... Ah, que legal, Luciana, que legal. Ele me mostrou na embalagem do leite da Piracanjuba uma foto de uma pessoa que estava desaparecida. Então eles colocam toda a história de quando a pessoa desapareceu e utilizando a inteligência artificial, pois pessoas já desaparecidas há muito tempo, como que ele estaria hoje, né? Então, como o leite da Piracanjuba, não estou fazendo propaganda, só estou enaltecendo, na verdade, uma atitude positiva de uma empresa. E como esse leite chega à casa de muitas pessoas, então eles estão fazendo essa divulgação. Um conselho, né, Sônia, que eu estava pensando, quando eu vi que meu filho me mostrou, eu falei, a Sônia entrando na live, eu vou falar com ela, para ela entrar em contato com a Piracanjuba, pesquise, né, entre em contato com o departamento de publicidade, de marketing e tudo mais, e aí passe as fotos do seu irmão, os detalhes que eles vão colocar na caixa do leite e vão auxiliar. Pois, como a Livânia colocou, muito bom exemplo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Começar a espalhar notícias boas, né? Maria, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E então a gente vê uma situação dessa, a gente fica muito feliz quando uma empresa se propõe a utilizar, né, do seu produto para fazer uma divulgação de pessoas desaparecidas. E no Brasil, não lembro, ele falou que, se não me engano, acho que 200 pessoas desapareceram durante o mês. Gente, é muita gente, né? Muita gente. E a Sônia está com essa situação em relação ao pai dela
E eu lembrei exatamente, pai não, desculpa, o irmão dela, e eu me lembrei exatamente disso. E retomando o assunto que eu queria falar com vocês, sobre o nosso querido amigo Cláudio Padilha, do grupo Farol Luz, teve alta hospitalar hoje. O Cláudio mandou um vídeo para nós, dele saindo do hospital depois de uma semana internado. Graças a Deus, né, agora em recuperação dentro do aconchego do lar. A gente sabe que é um pouco mais difícil, né, porque não tem todo aquele cuidado especializado que tem o hospital, mas nada melhor que a casa da gente, para a gente receber todo o carinho, todo o aconchego, né? E o Cláudio saindo falando assim, ver gente novamente, né? Ô, rua, tô vendo a rua, que gostoso. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Deixa eu mandar os aviãozinhos rapidamente, né? E fica esse aviso a vocês, aqueles que perderam a live, né? Está salvo lá no nosso canal do YouTube, tá? Vale muito a pena, né? Para aqueles que quiserem saber um pouco de Tuiutaba, como que é aquela cidade. Eu falo assim, o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, mas a Ituiutaba é a cidade onde o amor não acaba, né? Então, se não me engano, acho que é frase de Chico Xavier. Então, a frase do Chico falando sobre Tuiutaba. E então, vamos aqui só mandar os aviãozinhos rapidamente, né? Rapidinho estão mandando aqui os aviãozinhos. E aí vocês podem depois recompartilhar, né? Que a gente sempre diz, quando você está numa live que você acha que ela é interessante, nada melhor do que você fazer um encaminhamento dela para pessoas que sabem, né? Que estão precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Então é isso. Bom, hoje então tivemos a live com a Flavinha, fechamos aquele projeto das lives sobre os amigos conversando com amigos sobre Jerônimo Mendonça. Começamos em agosto, deixa eu ver que dia que foi exatamente, acho que foi no dia 2 de agosto, o Nicola Fratari. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. E fechamos hoje com a Flavinha. Éramos para ter feito essa live no dia 15, no dia 16, mas tivemos um pequeno contratempo familiar e não deu para a gente fazer. A Flavinha falou, vamos fazer, vamos adiar, e a gente fez hoje. Foi agora às 8, está lá no nosso canal do YouTube para vocês poderem assistir. Amanhã, quinta-feira, 20 horas, vou participar de uma palestra virtual na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo, e vamos falar sobre acolhimento na casa espírita. Nós temos um projeto ainda para desenvolver, eu e Flavinha. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Eu e Flavinha temos um projeto a desenvolver, estamos trabalhando nele ainda, mas pensamos em falar sobre acolhimento de um modo geral. Não é o tema serviu obviamente como base desta palestra, e nós vamos conversar amanhã sobre o acolhimento na casa espírita. Como que deve ser o acolhimento, como deve ser a atitude da pessoa que vai trabalhar nessa área tão importante de recepcionar uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Tem que ter coração e disponibilidade para ouvir principalmente, né? Muito mais do que falar naquele momento, nós devemos ser ouvintes. Mas deixa para lá, senão nós vamos dar spoiler aqui, e aí vocês não precisam nem assistir a palestra de amanhã, tá bom? Então, fica a dica para vocês estarem conosco amanhã, dia 21, 20 horas, eu vou compartilhar o link depois também, na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo. Tema super importante e esclarecedor, viu? Eu me inspirei nesse tema por conta das questões do acolhimento, né? Bom, sinal de perigo, né? Vibrações para a neta olha, parabéns, Elise Augusta Silveira e Trícia. Mas fique tranquila que isso é uma questão de certa forma comum, viu, Sônia? De certa forma comum, mas resolve-se, viu? Tenhamos fé que vai dar tudo certo. Vamos ver quais são os sinais de perigo
que André Luiz nos coloca, para que a gente possa colocar a mente em ação, né? Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que deve-se claramente evitar. Se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Perdão, gente. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, medite no valor que esta mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que tenha chegado ao coração. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam é cansaço ou doença neles, e não hostilidade contra nós. Fracassos de qualquer modo são sempre convites para que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, do qual sermos amados costuma ser nossa preocupação. Perdoe quaisquer golpes que a vida lhe esteja ministrando aulas de experiência e recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida. O trabalho, especialmente quanto se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Ressentimento é sempre uma indução à enfermidade e desequilíbrio. Diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados nos caminhos do tempo, recorramos à prece e à oração, que nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. Trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. A Sônia está contando que ela teve uma hemorragia, o sangue entrou em contato com o sangue da mãe. Aí teve que tomar sangue, ainda está em risco. Vamos vibrar por ela, viu? Vamos vibrar pela Elise Augusta Silveira. São as nossas provas, viu, Sônia? São as nossas provas que não é fácil, né? Quando a gente está passando pela dificuldade, né? A gente sempre fala, o difícil não é quando a gente está levando a vida de uma forma normal, é quando chegam as provas, quando chegam as dificuldades. E aí a nossa fé, a nossa perseverança tem que estar muito além das situações presentes. Meu querido amigo Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Morgana, boa noite, seja bem-vinda você também. Então vamos vibrar pela pequena Elise, na certeza de que a espiritualidade, né, está amparando Meimei, que é a protetora das crianças, com certeza, e o anjo de guarda dessa querida pequena está ali junto, com certeza. O nosso amigo Lucas estava participando de uma atividade lá no encontro de jovens espíritas, né? Parabéns. Nossa, 4,8 kg e parto normal? Nossa senhora, hein? Grande, né, Sônia? Grande mesmo. Nossa, quase 5 quilos. Ainda parto normal? Olha, difícil mesmo, hein? Muito difícil. Muito, né? Realmente, né? Uma criança normalmente é 3,5 kg que nasce, né? Confraternização da Juventude Espírita do Rio Grande do Sul. Que legal. Isso é muito bom. Ai, foi erro médico, Sônia.
Mas normalmente eu não sou médico, nem estou longe disso. Eu falo que eu preciso de umas 500 reencarnações para tentar entrar na área ainda de ser um secretário de uma clínica médica que faz atendimento de acupuntura, só para vocês terem uma noção como não... Era para ser cesariana, claro, né? É isso que eu imagino, uma criança nesse peso. Nossa, parto normal, difícil, hein, gente? Bom, vamos pedir para a providência divina, né? Para a espiritualidade auxiliar. Então vamos ver os sinais de perigo que André Luiz nos traz. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. O ressentimento, o que é? Sentir novamente algo que já nos tocou no passado, que nos feriu no passado. Então a gente fica no ressentimento, vivendo novamente aquela energia densa, pesada, que nos atormentou a vida. É como se você gravasse, né? Falo sempre em palestras isso, como se você fixasse num determinado período da tua vida, num determinado dia, hora, mês, ano, fixa uma estaca e aí você, pura e simplesmente, não consegue se libertar. Não consegue se libertar daquela situação. E o pior, o que a gente faz? Você fixa a estaca e coloca o quê? Um elástico em torno de você. E você tenta caminhar, né? Vai esticando o elástico, só que em um determinado momento você lembra do fato e volta novamente para ele. Então, ressentir é sentir novamente. Se for para ressentir, que tenhamos ressentimentos positivos. Não ressentimentos, né? Lembranças positivas de algo que nos agrega, que nos traz alegria, felicidade. Sempre bom, sempre bom. E ele coloca assim: se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Bom, o que você pode fazer? É um problema familiar que está acontecendo. Está tendo uma discussão. E você, às vezes, em determinada hora, não vai ser mais um para entrar na discussão. Silencie, faça uma oração, tente, às vezes, colocar com calma, com tranquilidade a questão para que harmonize-se as relações dentro do lar. Sabemos, né, como a gente sempre fala, que as nossas maiores provas estão no lar. A primeira e principal é no lar. A segunda vem aonde? No nosso ambiente profissional, na casa espírita e esses outros, né? Mas a gente tem que procurar reharmonizar aquela situação. Se você não puder fazer nada, fique em silêncio fazendo uma oração, pedindo assistência espiritual para que o ambiente volte a ter uma organização. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, então você está na condição de ofendido, né? Medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. A pessoa está te ofendendo, a pessoa está te ferindo, está te magoando por alguma circunstância. O que você pode fazer? Analise até que ponto, né? Até que ponto é interessante para você, deixar que aquela situação te atormente. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Olha só, gente, no mundo atual, onde a gente não pode emitir uma simples opinião, né? Você não está levantando uma bandeira, não, às vezes você emitiu uma opinião, as pessoas não aceitam, não respeitam a sua opinião, né? E normalmente acabam ofendendo, ferindo, gritando, criando climas de desarmonias nos grupos, né? Porque a pessoa falou, olha, eu acho isso. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Eu acho isso. A partir do momento que você fala que você acha aquilo, você não está dizendo que você tem a certeza plena e absoluta daquilo, que a verdade está com você. Só que as pessoas, quando têm uma opinião diferente, é difícil a pessoa respeitar.
Você pode não concordar, né? Eu lembro até que tem uma frase que fala assim: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu defenderei até a última instância o direito de você manifestar a sua ideia, o seu pensamento. Tá? É a liberdade de falar, liberdade de agir, claro, guardadas as devidas proporções, não que você vai ofender. Você tem que respeitar as diversidades de gosto, de opinião. Isso é fundamental, gente, é fundamental. E aqui ele coloca para nós, nos desajustes de opinião ou comportamento. Eu posso não concordar com o comportamento de uma determinada pessoa. E outra coisa, se a gente for parar para pensar, né? Nós estamos num vai e vem de gerações que vão sucedendo as outras. Então as pessoas mais antigas não conseguem aceitar determinadas coisas mais simples. Por exemplo, não vou entrar em polêmica, mas um exemplo mais banal. Hoje em dia as pessoas se comunicam muito mais por mensagens escritas do que por telefone, por visitas até as casas. E uma questão muito particular que a minha mãe coloca, ela fala assim: hoje ninguém liga mais para ninguém, né? Eu falo: não, mãe, é que as pessoas conversam hoje em dia por telefone, por mensagem do WhatsApp, essas coisas assim. E aí ela fala: ah, mas as pessoas não ligam. Eu falei: a senhora ligou para a pessoa? Não. Então também, né? Como que você quer que a pessoa ligue para você se também você não liga para ela? Também você faça a tua parte, né? Mas ela quer que a pessoa ligue para ela, né? E ela tem, apesar da sua idade, ela já mexe um pouco no tablet lá que a minha irmã deu para ela, vira e mexe, ela está fazendo umas artes lá. Então eu falo, é difícil você, né, nessa escala de gerações que vão sucedendo umas outras, nem vamos entrar naquelas questões da milênio, X, Y, Z da vida, não vamos nem entrar na análise disso, que não é o caso. Mas nós temos que entender que as pessoas que chegam vêm com pensamentos diferentes, né? Fazer para o outro que gostaria que fizesse para si. Exatamente, Vitor. Eu posso não gostar de nada do que você gosta, mas eu tenho que respeitar o seu gosto. Eu posso, né, não torcer para o time que você torce, mas eu tenho que respeitar a sua preferência para o time de futebol, né? E assim sucessivamente em todas as situações, né? Vitor, o que é isso? No meu caso, odeio falar o telefone. Então não ligo para ninguém me ligar de volta. Vitor, então eu vou encaminhar você para fazer um curso no CVV. Aí você vai receber a ligação, você não vai ligar para a pessoa. Mas, Vitor, olha só uma questão muito particular, né? Tem pessoas que você olha, né? Por exemplo, a gente que não conhece o Vitor pessoalmente, mas, por exemplo, a gente vê o Vitor falando aqui, cantando lá no grupo dele, e então você pensa que é uma pessoa bem extrovertida, e às vezes não. Mas o Vitor é uma questão que a gente tem que procurar vencer essas dificuldades, né? E eu falo que às vezes, vencendo as dificuldades que a gente caminha. Por exemplo, uma questão muito particular, uma questão muito particular. Já falei para vocês, lá logo no começo da pandemia, se não me engano, acho que foi maio, junho de 2020, eu fui convidado a fazer uma palestra virtual na nossa casa espírita. E eu fiquei com medo, porque eu ia ficar no controle pleno do Facebook da casa. E eu fiquei com medo, falei, vai que eu mexo alguma coisa, dá um pau, né, faz um rolo. E não tinha essa interação que nós temos hoje em dia, né? Não tinha essa interação que nós temos hoje em dia, que nem, por exemplo, no Instagram, você está vendo, o pessoal está entrando, está conversando e tudo mais. Então a gente interage. E eu fiquei com receio que acabei nem fazendo, e para o meu filho fazer. Ele fez no meu lugar, mas eu falei, não vou me deixar vencer por isso. Fui à frente e consegui, né? Eu sou bem introvertido, mas o telefone é particular. Adoro conversar pessoalmente, mas não gosto de ficar pendurado numa ligação. Bom, tem isso também, né? Mas, Vitor, mas eu acho que agora eu vou encaminhar você para fazer um curso no CVV. Veio da espiritualidade. Coitado do Vitor, tem tanta coisa a fazer, né? Arrumando serviço para ele, né, Vitor? Brincadeiras. Bom, vamos lá. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração daqueles que nos cercam é cansaço ou doença neles
e não hostilidade contra nós. A gente é muito assim, né? De achar. A pessoa às vezes não te cumprimentou, a pessoa às vezes tá te olhando diferente. Gente, você tem que respeitar que às vezes a pessoa não está bem. E você também não é a pessoa necessária para de repente exigir que ela te cumprimente, que ela seja amorosa, afetuosa com você. Às vezes ela não está bem, né? A Sônia também não gosta de falar. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Morgana Borges, seja bem-vinda também. Então eu falo assim, a gente tem que parar de achar, né? A gente é muito do achismo, né? Não, eu acho que a pessoa eu fiz alguma coisa errada para o outro. Se você fez realmente, se a consciência está te pesando, é diferente, né? Olá, Herculano, boa noite. Se você fez algo e está te incomodando, tá lá, tira certas diferenças. Mas para de achar que está todo mundo conspirando contra você, né? Você não é a última bolacha do pacote, não. Bom, estou traduzindo em miúdos que o André Luiz colocou aqui para nós, né? Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites para que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Bom, gente, se você fracassou e ficar, por exemplo, se lamentando pelo teu erro, se lamentando pelo... Como é que fala? Se lamentando pelo teu fracasso, pelo seu insucesso naquela empreitada, você não vai progredir. E ele recomenda para a gente, né, que ficar se lamentando por esse fracasso é um sinal de perigo. E ele fala para nós que a gente tem que ser afoito, no caso, e partir para novas tarefas e melhores oportunidades para que a gente vença a insegurança. E o exemplo muito veio bem a calhar aquele que eu falei para vocês, da palestra virtual. Se não, o que ia acontecer? Se eu me deixasse vencer por aquele momento, quantas lives, quantas palestras já fiz até hoje? Perdi a conta. Perdi a conta de quantas lives, quantas palestras já fiz. Então vejam a oportunidade que me deu a partir do momento que eu não desisti. Pois você só não consegue aquilo que você quer se você desistir. Então a gente tem que ser perseverante naquilo que a gente quer. E toda coisa nova vai gerar dificuldade, vai tirar da gente da zona do conforto. Por que nós temos dificuldade em mudar de casa, mudar de opinião, mudar de relacionamento, mudar de trabalho? Porque a gente acostuma. Então, se às vezes você está numa situação que não está agradável, vamos tentar modificar. Vença as suas dificuldades, vença as suas limitações e vamos em frente. Ele vai dizendo ainda, dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Bom, você se dedica demais a uma pessoa e você não tem o retorno daquela dedicação. Pois a gente, na condição, no afã do nosso egoísmo, a gente quer ser amado. A gente quer ser o centro das atenções. E isso é um traço de infantilidade espiritual. Amar sem esperar retribuição. Amar por amar. Mas o amar no sentido amplo da palavra, né? Não no sentido vulgar, chulo, que às vezes a gente usa no sentido do amor na situação material, né? Sair da zona do conforto é difícil, com certeza. Então pensarmos em fazer a nossa parte independentemente daquilo que nós vamos receber de volta. Então não vou fazer alguma coisa esperando retribuição. E a gente, né, que eu falo uma coisa que tem um pouquinho um paralelo, que às vezes nós procuramos ser bonzinhos na condição de espíritas, né, que a gente já não acredita mais no inferno, mas a gente sabe que a gente tem que ser bonzinho, senão a gente vai para o umbral. E como o nosso querido Chico Xavier, uma vez tomando café com umas amigas, e falou assim, e fez o quê? Ele falou assim, Chico, de onde que nós viemos? Nós viemos tudo aqui do umbral. Mas até você, Chico? Sim, até eu.
Se o Chico veio do umbral, gente, onde vocês pensam que a gente vai também, né? A Morgana falou que o filho dela saiu da zona de conforto e foi para o Canadá. Boa noite, Joana, seja bem-vinda. E agora uma questão difícil, hein? Essa questão difícil que eu falo, às vezes, se você pegar uma das frases desse livro, né, Respostas da Vida, dá para você fazer uma palestra, viu, Paulo? Paulo, que é palestrante espírita também, eu falo que quando você está como dirigente de um trabalho, de palestra, de passe numa casa espírita, e de repente o palestrante faltou por alguma situação inesperada e sobrou para você. Falo, pega o sinal verde, pega o Respostas da Vida, que você faz uma palestra maravilhosa ali, só lendo e comentando os artigos do André Luiz. Olha aqui, ó. Perdoe quaisquer golpes que a vida lhe esteja ministrando, aulas de experiência. E recorde que você está no rio de bênçãos que Deus lhe situou, a bênção da vida. Olha só, a vida vai trazer muitas vezes golpes inesperados para nós. E nós vamos reclamar da vida. Nós vamos blasfemar contra Deus e a gente não vai muitas vezes nos perdoar por entrarmos em situações de enrascada que a nossa invigilância nos colocou. E uma situação que André Luiz coloca, perdoar quaisquer golpes que a vida esteja ensinando para nós, com aulas de experiência, porque essas situações adversas que chegam para nós, nada mais são do que experiências de vida. Se a gente tivesse uma vida tranquila, calma, serena, tranquilidade a toda prova, céu de brigadeiro, no mar azul, sereno, como um espelho d'água, a gente ficaria forte? Não, a gente precisa das adversidades. E as adversidades são aulas que a divina providência nos coloca para o nosso crescimento espiritual. Ele ainda diz, o trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Então, gente, o melhor remédio para todos os males é o trabalho. Às vezes a pessoa está num processo depressivo, é tão comum. Às vezes a pessoa está naquele processo de ansiedade, de crise de pânico. Gente, quem passa por esses momentos, a pessoa acha que vai morrer. Tem uma coisa, agonia, fica agoniado. Outro dia eu estava conversando, mar calmo não faz um bom marinheiro, certamente. Eu estava conversando com uma dirigente de um grupo de atendimento fraterno aqui na nossa casa. Eu estava dizendo que eu já senti isso, gente. Eu senti uma sensação tão horrível, uma agonia, assim, tamanha, que eu pude transformar em imagem, da forma assim, como se eu tivesse sido jogado no mar, à noite, naquele breu, né, no mar, embora estivesse boiando ali, mas você fica naquela situação, tentando respirar, tentando ver se você acha alguma coisa e sentindo. Essa é uma sensação que eu estou transformando em exemplos, o que seria mais ou menos uma questão de agonia. Então tem tantas outras situações, síndrome de pânico, a depressão propriamente dita. E o que André Luiz recomenda para nós? O trabalho. Tá, mas às vezes você está numa situação que você não vai conseguir trabalhar. Você está à base de medicamento, à base de terapia, tratamentos, tá, tudo bem. Mas a primeira oportunidade que André Luiz fala é para a gente tentar sair da nossa situação e fazer algo para fora, em prol de alguém. E o Chico mesmo falava assim que quando ele estava em Pedro Leopoldo, que ele ia no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Chico sempre teve muitos problemas. E ele colocava assim, que às vezes ele ia quase que empurrado para as atividades espirituais. Mas ele, quando chegava lá e via pessoas muito, mas muito pior do que ele falava, nossa, só tenho que agradecer a Deus. E aí fazia o trabalho dele, voltava pelo menos mais aliviado. E ele vai fechar novamente com o tal do ressentimento, né? Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio. Diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados,
os caminhos do tempo, recorramos à prece e à oração. Recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. Então olha só que importante. Se você ficar ressentido, né, nos momentos de crise, busque ajuda sempre, jamais fique sozinho. Sim. Toda ajuda é sempre bem-vinda, seja na prece, seja no CVV, seja num atendimento fraterno numa casa religiosa. Sempre busque ajuda. Não queira resolver sozinho os seus problemas. Nós não somos super-homens, não somos mulheres maravilha, ao ponto de falar, eu vou resolver todos os meus problemas. Não. Está com dificuldade, vai buscar ajuda. Isso não é demérito para ninguém, tá? Eu faço tratamento espiritual na casa espírita, eu já precisei de tomar medicamento também. Então, quem nunca? Se não hoje, amanhã pode ser que sim. Se não agora, no passado talvez. Então, não queiramos julgar ninguém. Mas aqui que o André Luiz coloca para nós, o ressentimento é sempre uma indução à enfermidade e ao desequilíbrio. A pessoa fica tão ressentida que aquilo vai minando as energias dela. Vai minando as energias dela. Vai trazendo um mal-estar. Ela fica vibrando, remoendo, ruminando aquela coisa. E aquilo, né, acaba se transformando em doença. A Débora falou que faz terapia. Sempre bom, gente. Hoje em dia não dá mais, né? O mundo do jeito que está, com tantas situações, se a gente não buscar ajuda, a gente pira, né? E diante de problemas e obstáculos com que sejamos desfrontados no caminho do tempo, recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro, transformando sombra em presença de luz. E eu queria falar para vocês aqui tudo quero colocar nas minhas costas a família toda. E a Débora falou que já fez tratamento espiritual. Sabe, Sônia, é o seguinte, não tô dando lição de moral em ninguém não, porque eu me sinto muitas vezes nessa situação. Você tem que cuidar da sua saúde, sim. Sabe o que eu falo? Porque, aquele ditado assim, né, que fala, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Muitas vezes nós permitimos, aceitamos que nos impõem muitas coisas e conforme a gente vai colocando, tem que uma coisa que fala assim, né? Burro de carga não sente peso, né? Então às vezes a gente se transforma por não falar, por continuar aceitando. Enquanto você vai aceitando, as pessoas vão colocando pesos e mais pesos. Só que Jesus falou para nós, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. O que ele quis dizer com isso? Que ele vai aliviar não as nossas provas, não as nossas expiações, mas esse peso desnecessário que a gente mesmo se coloca ou permite que os outros coloquem nas nossas costas. Sabe o que você faz? Dá uma sacudida e vai cuidar da sua vida, né? Da sua vida, da sua saúde. Não você vai largar tudo, não. Fala, olha gente, até aqui eu consegui, daqui para frente. É como a gente chega para Deus. Às vezes nós estamos passando por um problema tão difícil e falamos assim, olha Senhor, até agora eu consegui caminhar pelos meus passos, mas daqui para frente eu não consigo. Então entrego a minha vida, a minha situação nas tuas mãos. Conduze-me, Senhor. Pronto. Mas faz isso de coração, de peito aberto, né? Você tem que estar, como a Débora está dizendo, tem que estar bem para cuidar dos outros. E eu falo que o exemplo muito bonito de prece, de oração, de exemplo de fé também, é do nosso querido Cláudio Padilha, né? Que me tocou muito. Eu não conheço o Cláudio pessoalmente, tá? Mas a gente tem uma amizade muito bonita, virtual, assim, que a gente se conhece, de live que a gente já fez junto, que ele começou a seguir o nosso perfil. Então a gente se conhece desse jeito. E o Cláudio, ele passou por esse procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia delicada, peito aberto, trocando a válvula mitral. E o que aconteceu? O Cláudio, quando pôde ficar em pé, primeira coisa que ele fez,
Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. Primeira coisa que ele fez, ele foi até a capela do hospital. E tiraram uma foto dele orando, um crucifixo lá na capela, orando. Ele escreveu até um verso, que eu acredito que ele vai fazer música daquele verso, muito bonito. Um exemplo de fé. Quando você tem fé e você tem a certeza da providência divina te auxiliando, você vai agradecer as bênçãos recebidas. Então que a gente tenhamos nessa fé, na oração, que a gente tenha na oração, uma oração sincera. Porque muitas vezes a gente faz uma prece meio repetida, repete o Pai Nosso, Ave Maria, que seja, que nem máquina. Não precisa muito. Senhor, me ajuda. A cura vem sempre para os que não desistem, né? E o Cláudio fez uma música, né, que o poder da cura, muito bonita, que fala assim, que a cura está dentro de você. A cura está dentro de cada um de nós. Depende da gente. Só que não adianta você ficar reclamando que você não conseguiu acordar cedo se você vai dormir tarde. Não adianta você ficar reclamando do que está estufado porque comeu demais, devia ter sido mais comedido na hora do alimento, da alimentação. Então, a gente é o responsável pela nossa alegria e pela nossa infelicidade. Depende de cada um de nós. Boa noite, meu Ari. Seja bem, muito grato pela sua presença. Jesus te abençoe. E finalizando, André Luiz diz, né, trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Então essa lição fecha com chave de ouro este capítulo, tá? E estamos chegando no capítulo 40, último capítulo. Opa, caiu até o marca-texto. Último capítulo, segunda-feira, respostas de Deus. E quais são as respostas que Deus vai nos dar, né? Olha que legal, né? Dá um misto de saudade, né? A gente já está finalizando o livro. E dá um misto de saudade, um misto de quero mais, mas a gente não vai ficar parado, né? Nós vamos continuar o nosso projeto. Amanhã, inclusive, né, como eu falei para vocês, teria uma palestra virtual na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo. Vou compartilhar o link depois para vocês poderem assistir. Vai ser pelo YouTube da casa. Depois, mais para frente, a gente compartilha também no nosso canal do YouTube. E fica esse convite para estarem amanhã conosco. Nós vamos falar sobre o acolhimento na casa espírita, tá? O acolhimento na casa espírita. Semana que vem, dia 25, nós finalizamos este capítulo, este livro, o capítulo 40, tá? Dia 27, teremos pelo nosso canal do YouTube, tá? A live, sobre mais um capítulo do livro de Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra. Exclusivamente pelo nosso canal do YouTube, tá? Então, quarta-feira que vem vai ser só pelo nosso canal do YouTube. Obrigado, Paulo. Um grande abraço a você. Quarta-feira que vem o livro da Ana Teresa, Paulo. Vai ser pelo nosso canal do YouTube. Mais um capítulo. Estamos fazendo um capítulo por mês. E Ana Teresa se comprometeu a estar conosco na live de conclusão do livro em abril do ano que vem, tá? Então fica o convite para vocês aí. E então, deixa eu ver o que mais tinha para vocês. E a partir de dezembro, um novo livro ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça a Jorge Bichuet, um médium hoje no plano espiritual da cidade de Uberaba, chamado Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo. Então, a partir de dezembro, nós vamos ter segunda e quarta-feira este livro. São mensagens mais curtas, nós vamos fazer uma live de praticamente 30 minutos, vamos tentar fazer uma live mais reduzida, 30 minutos, não como essa que está 44 já, pois são mensagens curtas, então vai dar para a gente fazer das 22 às 22h30, tá bom? Então agora nós vamos fazer as nossas vibrações, em especial, né, nesta noite, pela recuperação tanto da Luciane, do Cláudio Padilha e também pela neta da nossa querida Sônia, que é Elise, tá aqui, ó. Elise Augusta Silveira, tá? Está com icterícia.
que possamos virar a página da nossa história através de novas metas. Obrigado e um bom incentivo. Então, amigos, neste momento eu gostaria de convidar a todos, aqueles que assim sentirem-se inconfortáveis, para fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e mentalizar a seu lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, nosso Mestre Jesus. E a este amigo, vamos dizer: Mestre querido, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, reunidos em busca da tua paz, da tua energia de luz, que possa envolver cada um de nós que aqui nos encontramos, quem já passou por esta live ou que vai assistir depois, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, aquela pessoa de nosso convívio, aquele familiar que está precisando de uma ajuda. Vibremos por esta pessoa, vamos trazê-la aqui em pensamento, para que a espiritualidade possa colocar as suas mãos sobre ela, derramando suas bênçãos de cura, de reequilíbrio do corpo, da alma e do seu espírito. Que os problemas de ordem emocionais também sejam abrandados e equilibrados na medida da necessidade e do merecimento de cada um deles. Vibremos pelos irmãos encarcerados, pelos asilados, pelos aqueles que estão nos orfanatos, irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar. Vibremos pela recuperação da nossa querida amiga Luciane, pela recuperação do procedimento cirúrgico também do nosso querido Cláudio Padilha, que eles possam receber toda a ajuda de cura, de reequilíbrio espiritual. E nesta noite também pela pequena Elisa, neta da Sônia, que ela possa receber da equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes o ajuda para que os médicos da terra possam auxiliar no seu pleno restabelecimento e voltando em breve para o convívio familiar. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade, pelo carinho, pela presença de cada um desses queridos amigos que dividem conosco essas noites. E assim, num preito de gratidão, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, olá Monique, boa noite, querida. Gratidão pela presença. Chegou para a prece e aproveitamos, mandamos um beijo muito carinhoso para sua mamãe, tá? Um beijo para você também. Agradecido por cada um de vocês que esteve aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, 20 horas, na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo. Tchau, gente!